Simples Nacional, regime de tributação que facilita o trabalho de micro e pequenas empresas, não tem a tabela de limites atualizada desde 2018. A defasagem preocupa empreendedores de todo o país e inibe investimentos, conforme relata a empresária Bia Portela. Ela preside o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura de Águas Claras, do Distrito Federal, e atua no ramo de tecnologia. Bia Portela afirma que a tributação elevada dificulta investimentos estratégicos para a expansão dos negócios. Toda empresa tem o sonho de crescer, mas tem o medo de crescer, haja vista que quando a gente cresce, a carga tributária ela impacta diretamente. E quando ela traz esse impacto, a gente deixa de investir em algumas áreas que para a área de tecnologia são diferenciais. A gente investe muito em treinamento, a gente investe muito em capacitação, em tecnologias de ponta, em APIs, em ferramentas que são internacionais. Então a volatilidade do dólar impacta nosso negócio. Qualquer alteração da moeda internacional traz um prejuízo direto. Todos nós queremos crescer, mas também a gente sabe que à medida que cresce, a carga tributária cresce e isso impacta, querendo ou não, todo o planejamento financeiro. Mas a realidade de empresárias brasileiras como Bia Portela pode mudar, considerando que o reajuste da tabela do Simples Nacional foi defendido por lideranças empresariais de todo o país e por parlamentares no 3º Encontro Nacional de Integração do Associativismo. O evento foi promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, no Rio de Janeiro, em parceria com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a ACRJ. Os participantes defenderam que a atualização dos limites respeita a realidade das empresas de menor porte, garante a geração de emprego e renda e ainda a igualdade no meio empresarial. O vice-presidente jurídico da CACB, Anderson Trautmann, mediou o painel sobre o Simples Nacional e mencionou que os limites atuais do regime inibem a atuação dos empresários. Quando nós tratamos dos limites, nós estamos inibindo a oportunidade de empreendedores ter um regime diferenciado e favorecido no sistema tributário que é caótico. O evento também homenageou a Fife Domingos, presidente emérito da CACB. Ele defendeu o papel do reajuste para garantir a igualdade entre os empresários. No momento, tramita na Câmara o projeto de lei número 108 de 2021, que trata do reajuste do Simples Nacional. Defendido pela CACB, o PL reajusta o teto anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 144.900. Segundo a entidade, a medida pode gerar 869 mil empregos e injetar mais de 81 bilhões e 200 milhões de reais na economia. Reportagem Bianca Mingotti, locução Marquesan Araújo. O monitoramento epidemiológico de casos de meningite feito pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo revelou que de janeiro a outubro de 2025 foram registrados 3.333 casos de meningite no estado, dos quais 407 resultaram em óbito. Enquanto isso, o Departamento Regional de Saúde da Baixada Santista divulgou que foram confirmados 57 casos e 11 óbitos entre janeiro e outubro deste ano. Não há dados que informem a quantidade de casos em relação aos diferentes tipos de etiologia da doença e se existe alguma relação entre os casos. A pasta reforçou que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença, como também informou que as vacinas meningocócicas C e ACWY estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do estado, enquanto a vacina meningocócica B está disponível apenas na rede privada. A secretaria não informou sobre campanhas de vacinação ou conscientização sobre a doença. De janeiro a julho deste ano, a cobertura da vacina meningocócica C para menores de 1 ano foi de 82,6% no estado, índice inferior ao de 2024 e abaixo da meta de 95%. A vacina ACWY atingiu cobertura de 48,1% neste ano, enquanto em 2024 foi de 52,1%. Na Baixada Santista, a cobertura vacinal contra a meningite C é de 78,48%. A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causada principalmente por vírus ou bactérias, com transmissão pelas vias respiratórias. Se apresentar os sintomas da doença, deve procurar atendimento médico imediatamente. Entre elas estão febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca e manchas na pele. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Reportagem Amanda Canelas.
Uma mudança no comportamento do brasileiro vem chamando a atenção. Cada vez mais pessoas estão deixando o álcool de lado. Uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, feita em parceria com o Ipsos e PEC, mostra que 64% dos brasileiros afirmam não ter bebido em 2025, o maior índice já registrado. O dado representa um crescimento em relação a 2023, quando 55% disseram estar longe das bebidas alcoólicas. Os jovens de 18 a 34 anos lideram a mudança. Entre eles, a taxa de abstinência subiu de 46% para 64%. O aumento também é mais visível entre pessoas com ensino superior, moradores do Sudeste e das classes A e B. Apesar do avanço, o consumo abusivo ainda preocupa. Entre os que bebem, 82% acreditam consumir álcool de forma moderada, mesmo quando passam dos limites considerados seguros. A pesquisa também mostra que, mesmo com menos gente bebendo, o país ainda registra altos números de mortes e internações relacionadas ao álcool. Foram mais de 73 mil óbitos em 2023 e 418 mil hospitalizações em 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, retirou o certificado que reconhecia o continente americano como livre da transmissão endêmica do sarampo. O motivo foi a circulação contínua do vírus no Canadá por mais de um ano, o que configura transmissão sustentada da doença. A perda do status é reversível, mas o alerta é claro: enquanto o sarampo não for eliminado globalmente, o risco de novos surtos permanece, especialmente entre populações com baixa cobertura vacinal. Em 2025, já foram confirmados mais de 12 mil casos nas Américas, com 95% deles concentrados no Canadá, no México e nos Estados Unidos. O número é 30 vezes maior que o registrado no ano passado. No Brasil, a situação está sob controle. O país mantém o certificado de eliminação e registrou 34 casos neste ano, a maioria no Tocantins. De acordo com o Ministério da Saúde, os episódios foram pontuais, ligados a casos importados. Vale lembrar que, para continuar impedindo a circulação do vírus do sarampo no nosso país, é fundamental que a população esteja vacinada. A dose que protege contra o sarampo faz parte do calendário nacional de vacinação e está disponível no SUS. O imunizante é aplicado em 2 doses. A primeira deve ser tomada aos 12 meses de idade, com o imunizante tríplice viral, que protege também contra cachumba e rubéola. Já a segunda dose é aplicada aos 15 meses, com a tetraviral, que reforça a proteção contra as 3 doenças citadas e protege também contra a catapora. Qualquer pessoa com até 59 anos que por algum motivo não tenha comprovante de vacinação ou não tenha completado o esquema vacinal pode e deve receber a proteção contra o sarampo. A recomendação é de 2 doses para pessoas de 1 a 29 anos e de 1 dose para pessoas de 30 a 59 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um estudo inédito realizado pelo Earth Innovation Institute de Berkeley, na Califórnia, mostrou que o estado de Goiás é o primeiro do Brasil a alcançar balanço carbono positivo no uso da terra, tendo compensado integralmente suas emissões florestais de carbono desde 2006. O estado apresentou um ganho líquido estimado de 513 milhões de toneladas de dióxido de carbono, popularmente conhecido como gás carbônico ou CO2, equivalente entre 2000 e 2024. Segundo a pesquisa, a vegetação goiana tem removido mais gás
gás carbônico da atmosfera do que tem emitido, o que é resultado da redução do desmatamento e do avanço da regeneração da vegetação nativa. Em 2024, o estado registrou a menor taxa de desmatamento da sua história. O resultado consolida Goiás como referência nacional em conservação do cerrado e levou o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a aprovar a elegibilidade do estado para acessar recursos de REDD+, equivalentes a 182 milhões de toneladas de CO2 não emitidas entre 2011 e 2020. O REDD+, ou RED+, é um mecanismo de incentivo financeiro desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, visando recompensar países emergentes e em desenvolvimento pela redução das emissões de gases do efeito estufa por meio da conservação de florestas. Agora, o objetivo do governo do estado é estruturar um programa jurisdicional de RED+, voltado à geração de créditos de carbono e à atração de novos financiamentos climáticos internacionais. Reportagem Henrique Fregonassi. O terceiro Encontro Nacional de Integração do Associativismo, promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, foi realizado na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a CRJ, na capital fluminense, no dia 10 de outubro. O evento debateu caminhos para a melhoria do ambiente de negócios no país, como a atualização da tabela do Simples Nacional. Os participantes defenderam a correção imediata da tabela de enquadramento como microempreendedor individual, MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, a partir do projeto de lei 108 de 2021, que trata do reajuste e que tramita na Câmara. Para Alfredo Cotait, presidente da CACB, o encontro reforça o papel do diálogo aberto no associativismo. Ele também reforçou a importância da defesa do sistema para os pequenos empresários brasileiros. O empreendedor é a maior revolução socioeconômica do país. Estão querendo destruir o simples. Não podemos deixar. Esta rede tem que estar comprometida, mobilizada para recuperar o Simples Nacional. Preciso da ajuda de todos aqueles que entendem a importância que é essa massa de pequenos empreendedores que se organizaram, se formalizaram graças ao Simples Nacional. Durante o evento, o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, afirmou que a CACB pode contar com a parceria do colegiado em defesa do empresariado. Para ele, o encontro é relevante para a união do setor voltada ao desenvolvimento econômico do país. Porque na medida que ele sufoca quem empreende, ele acaba com a possibilidade de geração de riqueza. Então nós temos que reagir, sim. Nós temos que reagir a fazer encontros como esse. Para garantir a igualdade no meio empresarial. Reportagem Bianca Mingotti. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Segundo a ONU, a poluição por plástico é hoje a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Atrás apenas da emergência climática, mais de 140 países já adotaram medidas para frear o uso de descartáveis. O Brasil, no entanto, ainda não possui uma legislação nacional sobre o tema. O projeto de lei 2524 de 2022, que propõe medidas para a implementação de uma economia circular do plástico no país, está travado há mais de 600 dias no Senado. O texto aguarda parecer do senador Otto Alencar, relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa paralisação legislativa ocorre em meio a uma crise ambiental crescente. De acordo com o relatório da Organização Oceana, o Brasil despeja cerca de 1.300.000 toneladas de plástico por ano nos oceanos. Esse volume coloca o país como o 8º maior poluidor do mundo e o primeiro na América Latina. A contribuição brasileira para esse cenário reforça a urgência de medidas concretas. O projeto de lei do Oceano Sem Plástico propõe o fim dos plásticos de uso único problemático
problemáticos e desnecessários em até um ano após a sanção. Até 2029, todas as embalagens devem ser retornáveis, comprovadamente recicláveis ou compostáveis. A proposta também inclui catadores e catadoras em programas de pagamento por serviços ambientais e prevê incentivos fiscais para empresas que investirem em reciclagem. Segundo Lara Ivanik, diretora de estratégia e advocacy da Oceana, o principal entrave à tramitação do projeto é a resistência da indústria química e do plástico, que alega prejuízos ao setor. Tem uma resistência muito forte dos setores da indústria química e da indústria de plásticos, né, que alegam que o setor inteiro vai acabar. E isso não é verdade, né? A gente está falando de, na verdade, circular embalagens e uma redução progressiva de itens que representam 1,83% da produção. Enquanto o projeto de lei segue parado no Senado, os impactos da poluição por plástico se intensificam, tanto no planeta como na saúde humana. Pesquisas já identificaram microplásticos em órgãos como pulmões, coração, leite materno e placenta. Um estudo recente da Faculdade de Medicina da USP também detectou partículas de plástico no cérebro. Outro levantamento, conduzido por cientistas em Nápoles, revela que microplásticos nos vasos sanguíneos podem elevar o risco de doenças graves. Já no ambiente marinho, de acordo com um relatório da Oceana, a contaminação atinge cerca de 200 espécies. Entre os animais que ingerem plástico, 1 em cada 10 não sobrevive. Ivanik reforça que o impasse político exige mobilização social. A gente tem aqui uma questão, né, no campo político e que reforça ainda mais a necessidade de mobilização da sociedade, de cobrança dos cidadãos, né, para que esse projeto de lei avance. Atualmente, mais de 90 organizações da sociedade civil que integram a campanha Pare o Tsunami de Plástico pressionam pela aprovação do projeto. Reportagem Maria Clara Abreu. 3 em cada 4 brasileiros, correspondente a 75% da população, acreditam que a transição para uma economia sustentável vai gerar novos empregos no país, segundo o levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e da Nexus. Entre eles, 54% esperam o surgimento de muitos novos empregos e 21% de poucos novos empregos. Apenas 16% avaliam que a mudança possa reduzir as oportunidades. Para 54% dos brasileiros, o país já conta com trabalhadores preparados para os empregos que devem surgir com a transição para uma economia mais sustentável, enquanto 42% discordam dessa avaliação. A expectativa positiva cresce conforme aumentam a renda e a escolaridade, chegando a 79% entre pessoas com ensino superior completo e 78% entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. Para o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, esses novos empregos devem exigir profissionais mais qualificados e pagar salários mais altos. Por isso, há uma percepção mais positiva entre pessoas que possuem mais estudo. Os entrevistados responderam a um questionário de 9 perguntas sobre hábitos conscientes. Entre os brasileiros que mais adotam práticas sustentáveis no dia a dia, classificados como ativistas, 79% acreditam na criação de novas vagas, contra 67% dos que não têm nenhum hábito ecológico em seu cotidiano. Outros dados do levantamento revelam que jovens de 16 a 24 anos são os mais confiantes no preparo dos trabalhadores para as novas vagas, com 62%. E homens se mostraram mais otimistas que as mulheres quanto à geração de novos empregos, com 59% e 49%, respectivamente. As informações são da Nexus. Reportagem Amanda Canelas. Dos mais de 5.000 municípios brasileiros, 50 apresentaram nível de ocupação igual ou maior que 70%. Isso significa que a cada 10 pessoas, 7 estavam trabalhando. Os dados constam no módulo do Censo 2022 sobre trabalho e rendimento, divulgado na quinta-feira pelo IBGE. O indicador mede a proporção de pessoas ocupadas no total da população com 14 anos ou mais de idade. Do total, 3 cidades se destacam com os maiores níveis de ocupação. A lista é composta por Fernando de Noronha, em Pernambuco, com taxa de quase 83%, além de Vila Maria, no Rio Grande do Sul, e Serra Nova Dourada, em Mato Grosso, com mais de 78% cada. Esses níveis superam inclusive a média nacional de 53,5%. Por outro lado, 330 municípios contavam com indicador menor ou igual a 30%. Em relação ao rendimento do trabalho, o levantamento aponta que no período analisado, em 520 cidades, o valor era inferior a um salário mínimo da época, de R$ 1.212. Por outro lado, em 19 entes, isso em São Paulo,
com R$ 6.177 e Santana da Paraíba, também no estado paulista, com R$ 6.081. Vale destacar que os 10 municípios com os menores rendimentos médios do trabalho estão localizados no nordeste do país. Já os 10 entes com os maiores estão situados nas regiões sul e sudeste. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.